Graças e paz, queridos. Então, essa é a nossa terceira aula a respeito de conversão e novo nascimento, sobre o que é ser uma nova criatura, as nossas realidades como novas criaturas, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Isso está em Romanos 5, verso 1. E hoje, na aula de hoje, a gente vai caminhar mais um pouquinho a respeito dessa obra realizada por Cristo Jesus em nossa vida. Amém? Então, queria que você abrisse lá em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17, e que você vá marcando na sua Bíblia, vá tomando nota, anotando os exemplos que a gente vai dar aqui nessa aula. 2 Coríntios 5, a partir do verso 17, diz assim: e se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram novas. Então, tudo aquilo que você era quando era uma velha criatura, antes de conhecer o Senhor Jesus, antes de se envolver com o Espírito de Deus, antes de ser filho de Deus, tudo aquilo já passou, e eis que você se faz uma nova criatura. Você não, o Espírito Santo, pela obra de Cristo na sua vida, faz de você uma nova criatura, e você recebe essa obra, essa disponibilidade dessa obra pela graça, e você acessa pela fé. Então, porque você crê na obra redentora de Cristo Jesus na sua vida, você agora se torna uma nova criatura. Não é algo que você faça, não é algo que você desempenhe, não é um papel que você desempenhe, não é uma oferta, não é um propósito, não é um valor, não é uma corrente, não. Mas porque você crê na obra de Cristo Jesus, você passa a ter dentro de você agora o próprio Espírito de Deus habitando em você. E Romanos 8 vai falar que agora o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. E isso eu já venho falando desde a primeira aula, mas é para que fique gravado em você e que nessa aula você receba não somente informações, mas revelação do alto a respeito dessa nova identidade. Então, como está escrito, 2 Coríntios 5, verso 17, e se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas antigas já passaram, as coisas da velha criatura já passaram, e eis que se fizeram novas. Novas. Agora, quando nascemos de novo e cremos na obra de Cristo por nós, nós nascemos de novo, nós temos a natureza divina dentro de nós. 2 de Pedro, capítulo 1, verso 4, fala que nós somos participantes dessa natureza. Romanos 8 fala que o Espírito de Deus testifica conosco que nós somos filhos. E você quer ver uma testificação do Espírito Santo na sua vida quando você está ouvindo essa aula, prestando atenção nessas palavras, algo está ardendo dentro de você. E isso que está ardendo é o Espírito Santo testificando em você que você é um filho amado. Amém? Agora nós temos uma nova identidade, não somente no reino espiritual, mas aqui nessa terra, porque nós fomos transportados do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. E nós não podemos entrar nesse reino de Deus com a natureza antiga, com a identidade de velha criatura. Por isso que o próprio Senhor Jesus fala para Nicodemos sobre ele nascer de novo, sobre agora ele ser uma nova criatura. E o que o inferno tenta fazer comigo e com você? Trazer as acusações dos atos da velha criatura para acusar agora nós, novas criaturas. Por isso que Paulo fala aqui aos Coríntios, para a gente deixar para trás, as coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram novas. E teve um exemplo muito bom que eu até trago para mim, que foi do pastor Jânio César. Ele fala a respeito da dificuldade que ele tinha quando era criança, a respeito da matéria de ciências. E que ele fez a prova final, ele estava de prova final e precisava tirar 8. E quando ele faz a prova, a professora olha ali e manda ele esperar na sala, até todo mundo terminar. E ele tirou um 0, ou seja, ele foi reprovado. Mas a professora pega aquele papel, aquela prova, vamos fingir como se isso nunca tivesse acontecido. E fala assim: olha, eu sou sua professora, pode vir a mim qualquer dúvida, pode me consultar. E ele refaz a prova do 0 com a ajuda da professora. Não que ele tenha merecido nada, mas foi a professora que
se disponibilizou por graça. E assim é Deus. Aquela professora rasgou a prova velha e ajudou ele a fazer a prova nova e ele foi aprovado. E assim é Deus. Não havia nada que nós tenhamos feito para alcançar algum mérito, algum favor de Deus, mas Ele veio ao nosso encontro quando nós ainda éramos pecadores, distantes de Deus, afastados da aliança. Cristo Jesus veio na plenitude dos tempos e nos fez uma nova criatura, nos redimiu, nos regenerou, nos santificou, nos chamou para andar agora em novidade de vida. E como pode aquele que é nova criatura andar marginalizado no pecado? Não tem como, não existe. O resultado de ser nova criatura é uma vida de santidade, é uma vida pautada na palavra. É claro, eventualmente eu e você podemos errar, mas existe o Espírito Santo dentro de nós que vai nos incomodar, chegar diante do Pai, a pedir perdão. Hebreus 4, verso 17, vai falar que nós temos um advogado junto ao Pai, que é Cristo Jesus, que nos justifica. No verso anterior, no verso 16, vai falar assim: acheguemo-nos, portanto, confiadamente ao trono da graça, para achar graça em ocasião oportuna. A graça em ocasião oportuna não é somente quando cai, mas é para evitar de cair. A tentação ela vai chegar sobre a minha e a sua vida, mas nós podemos achar graça em ocasião oportuna para evitar a queda. Amém? E essa graça é disponibilizada por meio de Cristo Jesus. Uma das revelações de Deus no Antigo Testamento, quer dizer, no Novo Testamento, o próprio Senhor Jesus falando, fala de Deus como o Abba. Essa palavra no grego quer dizer, no hebraico quer dizer paizinho. Jesus usa a expressão hebraica de paizinho, Abba, para dizer que o nosso novo relacionamento com o Criador dos céus e da terra, com o El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, o Senhor dos Exércitos, é agora uma relação de pai para filho, e nós podemos chegar até Ele. E se o crente hoje, da nova aliança, entendesse que a oração, nós falamos direto com o Criador dos céus e da terra, nós não oraríamos ocasionalmente, mas nós viveríamos um estilo de vida de oração, porque nós estamos num contato, num relacionamento entre pai e filho, e somos servos por excelência. Nós somos servos porque entendemos toda a obra de Cristo Jesus por nós. Nós não tínhamos méritos algum, e Ele veio e nos resgatou. Vá lá comigo, a partir do verso 21, ainda de 2 Coríntios, capítulo 5. 2 Coríntios 5, verso 21, diz assim: aquele que não conheceu o pecado, Cristo Jesus. Jesus, ele não conheceu o pecado. Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. A justiça de Deus foi derramada em Jesus naquela cruz. Cristo Jesus foi separado do amor do Pai. Cristo Jesus foi separado da comunhão de Deus. A maldição caiu sobre ele, a maldição do pecado, a morte, e morte de cruz, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Cristo Jesus foi pendurado no madeiro, ele pagou a consequência do pecado, que é a morte. Ele carregou o nosso pecado, ele nos substituiu naquela cruz. Ele não conheceu o pecado, mas ele se fez pecado por nós, para que nele, na obra dele, fôssemos feitos a justiça de Deus. Nós somos justificados diante de Deus, não há culpa em nós, porque Cristo Jesus, aleluia, ele pagou o preço, ele nos substituiu, e isso é chamado a doutrina da substituição. O preço que era para mim e para você ter pago, indo para a cruz, pagando o preço do pecado, Cristo veio na plenitude dos tempos e pagou esse preço. Mas ele ressuscitou e nos deu a capacidade, não somente do perdão dos pecados por meio da sua morte, mas por meio da sua ressurreição, possibilitou que viéssemos ter a natureza dele implantada dentro de nós por meio do novo nascimento. E quando nascemos de novo, somos regenerados, santificados, que é a chamada santificação inicial, que é a transformação da nossa natureza, regenerados, salvos, aliançados, somos filhos amados, povo de propriedade exclusiva dele. Amém? Vai lá comigo
Em 1 João, capítulo 2, a primeira carta de João, capítulo 2, verso 2, diz assim: Ele, falando de Jesus, é a propiciação pelos nossos pecados. Não somente pelos nossos próprios, mas também pelos do mundo inteiro. Essa palavra propiciação, antigamente, na antiga aliança, na aliança de Moisés, existia o tabernáculo. E dentro do tabernáculo existia um local, o Santo dos Santos, ou chamado de Santíssimo Lugar, que era onde a presença de Deus descia. E a glória de Deus era encoberta pela Shekinah, que a gente já viu aqui na aula anterior. E quando a presença de Deus descia, o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos e ele aspergia na tampa da Arca da Aliança o sangue do cordeiro. Um cordeiro que era o pecador chegava, apresentava aquele cordeiro para o sacerdote matava ali o cordeiro, sacrificava ele, e o sangue daquele cordeiro era aspergido no propiciatório, que era a tampa da Arca da Aliança, onde ficavam os dois anjos com as asas assim, uma tocando na outra. E aquele sangue aspergido naquela tampa, no propiciatório, encobria o pecado daquele pecador por um ano. Mas fala aqui, na primeira carta de João, capítulo 2, verso 2, que Cristo Jesus, ele é o propiciatório dos nossos pecados. O sangue dele foi aspergido ali. O sangue de Jesus foi aspergido ali, no propiciatório, a meu e a seu favor. Nós não tínhamos méritos, nós não tínhamos favor algum. Por nós mesmos, por nossas obras, não tínhamos méritos algum. Mas ele veio ao nosso encontro e ele aspergiu o sangue da nova aliança. E nós temos o perdão total e completo dos nossos pecados por meio da fé. Imagina você, estou dando um exemplo, não vou me ater a cálculos aqui. Chegou a conta do seu cartão de crédito, R$5.000, você não tem dinheiro para pagar. Aí o que você faz? Você vai lá e paga a fatura mínima, a conta mínima. Paga ali, não estou fazendo cálculo, R$500 você paga. Então, para a instituição financeira que emitiu o cartão, você não está em dívida. Você não está devendo nada, porque você pagou o mínimo. E assim era na antiga aliança. O homem apresentava o cordeiro e ele pagava o mínimo ali pelo seu pecado, pela validade de um ano. Assim como a conta que você paga o mínimo ali do cartão de crédito não te deixa negativada com instituição financeira, mas a dívida não está paga. No mês seguinte vai vir a conta daquele mês e mais o restante do valor e os juros. Mas Cristo Jesus, ele vem e ele paga a conta total do cartão de crédito. Ele não paga a fatura mínima. Ele pega a nossa conta e paga com preço de sangue, com o próprio preço da sua vida. Ele paga. Nós não éramos inimigos de Deus. Ele veio ao nosso encontro. Ele deu o primeiro passo, ele nos resgatou, ele nos trouxe de volta para a aliança, ele colocou em nós o seu Espírito, e o Espírito Santo testifica conosco que nós somos filhos, e nós temos agora essa segurança da vida eterna em Cristo Jesus, que somos filhos amados, e o nosso lugar eterno é com ele, é na Jerusalém que desce do céu, descrita lá em Apocalipse 21, Apocalipse 22, a nova Jerusalém, o lugar que os salvos estarão contemplando Deus face a face. O Espírito Santo é o penhor da nossa herança, é o penhor da nossa salvação. Ele nos garante a vida eterna. Amém? Mas existe também uma contrapartida nossa. E eu quero dar um exemplo aqui que eu ouvi do pastor Luciano Subirá, o filho dele, próximo ali ao período do fim das provas, escondeu o boletim escolar porque uma nota estava baixa. E o pai dele já sabia disso porque a professora já havia contado. E ele fala: filho, cadê seu boletim? Ah, pai, eu tirei nota baixa e tal, que não sei o que. Filho, aí ele fala que pegou aquele fato ali, aquela situação para ensinar um princípio bíblico. Filho, eu não vou deixar de te amar mais ou menos por causa da sua nota. E ele relata no testemunho dele que o filho abre aquele sorriso sarcástico. Então, pai, quer dizer que eu posso tirar a nota baixa à vontade?
filho, se a sua nota for baixa ou alta, eu não vou deixar de te amar. Mas o seu empenho em me agradar é diferente. Então, hoje, o nosso empenho, a nossa parte de querer agradar a Deus é o que nos diferencia daquele crente que é fraco, daquele crente que é forte. E vai nos diferenciar ainda na eternidade com respeito ao galardão. Mas isso é uma outra aula, a gente vai ver em outro tempo. Então, não ache que a sua vida, você nasceu de novo e é para parar aí. Não, nós somos chamados a viver agora nessa realidade de santos, de nova criatura, redimido, lavado, regenerado. Não tem como aquele que nasceu de novo viver na lama do pecado. Se a pessoa que nasceu de novo vive na lama do pecado, vive marginalizado no pecado e sente prazer nisso, eu lamento, mas essa pessoa não teve um encontro real e verdadeiro com Cristo Jesus. Essa pessoa não nasceu de novo. Ela tem um posicionamento teológico, ela entendeu alguma coisa, mas ela não exerceu fé para entender que o lugar, se ela é nova criatura, o lugar dela não é na lama, não é no pecado, não é pecando à vontade, não é advogando uma hipergraça, mas porque ela nasceu de novo e entendeu essa obra. O amor de Cristo nos constrange, não que tenhamos nós feito alguma coisa, mas que Ele fez primeiro, e por causa disso nós retribuímos com boas obras. No livro de Tiago, Tiago vai falar assim: mostra-me a tua fé com as tuas obras, porque a fé sem obras é morta. Então, é uma via de mão dupla. Assim como cremos, evidenciamos as obras de santidade. Porque cremos na obra de Jesus, evidenciamos obras de santidade. A nossa fé de crer é demonstrada na obra de santidade, que é uma responsabilidade nossa. Amém? Vai lá comigo para a gente já ir caminhando para o final. Em Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5, verso 1, fala assim. Paulo falando aos romanos: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Então o resultado, o fruto da justificação é a paz com Deus. E ele vai falando a respeito da justificação, sobre a perseverança, que Deus prova do seu amor para conosco, e que Cristo morreu por nós. Ele vai falando isso. Aí ele já adverte no capítulo 6 sobre uma possível deturpação dessa justificação. Ele fala assim: que diremos então? Continuaremos no pecado para que a graça aumente ainda mais? É uma pergunta retórica. De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós que já morremos para ele? Ou será que vocês ignoram que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Assim como Cristo morreu na cruz, nós morremos para o pecado. E porque cremos na obra dele, nós também morremos para o pecado. Não vamos nos sujeitar de novo à escravidão. Claro que a tentação vai bater a minha e a sua porta, mas podemos achar graça em ocasião oportuna para não pecar. E se pecar, Hebreus 4, verso 17, temos um advogado junto ao Pai. Amém? Isso é glorioso demais. O pecado na vida do crente da nova aliança é um acidente de percurso. Não é um estilo de vida. O estilo de vida da nova criatura é uma vida devocional, uma vida no Espírito, sujeitando a mente à palavra de Deus, orando a todo tempo, jejuando, lendo a palavra, se alimentando espiritualmente. Não fique na sua vida somente com o que você ouve dessa aula ou do culto de domingo. Não. Tenha sua própria experiência com Deus. Viva essa teologia que eu estou apresentando, mas de uma forma a queimar dentro do seu coração. Não tenha só um conhecimento teórico. Não seja somente situado teologicamente, mas viva uma experiência real com o dono da teologia. Então, capítulo 6, Paulo já adverte que o crente não vai viver pecando e nem vai utilizar do pecado para aumentar a graça, que isso não existe. No capítulo 7, lá no verso 21, a partir do verso 21, ele vai falar da dualidade que há entre a lei da mente dele, a lei moral, e a lei que há nos seus membros. E ele fala assim: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Porque o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero eu acabo fazendo.
Mas aí, a Bíblia ela não foi escrita em capítulos e versos. Isso aí o tradutor João Ferreira de Almeida colocou pra gente para facilitar. A carta é uma só. Então no capítulo 8 fala assim: agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida, a lei da graça, em Cristo, me livrou da lei do pecado e da morte. Cristo Jesus nos livrou por meio da sua graça da lei do pecado e da morte, porque ele se fez pecado no nosso lugar, ele nos substituiu, ele pagou o preço que foi a sua morte, para que nós tivéssemos acesso a essa natureza divina. Amém? Verso 3 diz assim: porque aquilo que a lei não podia fazer, por causa da fraqueza da carne, Deus o fez, enviando seu próprio Filho, em semelhança de carne pecaminosa, e no que diz respeito ao pecado. E assim Deus condenou o pecado na carne de Jesus. A lei ela é perfeita, a lei ela é santa, ela é espiritual. Mas como é que o homem da antiga aliança, que era um homem carnal, poderia cumprir o mandamento que é espiritual? Não tinha como. Então a lei estava enfraquecida por causa da natureza do homem e evidenciava a esse homem a necessidade de um Salvador, de alguém que cumprisse a justa exigência da lei no seu lugar. E Deus envia Cristo Jesus, e ele cumpre a lei sem pecado, ele é tentado em todas as coisas, ele carrega o meu e o seu pecado naquela cruz, ele morre no nosso lugar, ele paga o preço, mas ele ressuscita, aleluia, e troca a nossa nova natureza, e nos regenera, e nos transforma, e nos faz novos, e coloca em nós o seu Espírito, e o Espírito Santo é o penhor da nossa herança, aleluia. É tudo por ele, para ele, por meio dele. Conhecendo isso, amados, como andaremos em trevas? Como andaremos no pecado? Não tem como, não tem como, não tem como. O crente, quando peca, ele não sente prazer, ele se sente mal. E ele tem que correr para Deus e não fugir de Deus. Amém? Então eu quero que essas palavras, elas me impactaram profundamente, que elas impactem também a sua vida. É tudo por ele, para ele, por meio dele. A obra é dele. Nós somos chamados a evidenciar o ato de crer na obra dele com a nossa vida de santidade. Quando andamos em santidade, somos livres do poder do pecado. Quando nascemos de novo, somos livres da condenação ao inferno. Quando andamos em santidade, o pecado não tem mais domínio sobre nós. Não tem mais domínio. Mas isso é um andar diário. É uma caminhada, é uma jornada. O andar em santidade é a cada dia, a cada minuto, a cada segundo. Não é somente agora, mas é daqui a 1 minuto, daqui a 2 minutos. É durante a minha jornada de vida cristã. E isso vai impactar na eternidade com respeito ao meu galardão. Então, que essas palavras fiquem gravadas no seu coração, mas vai chegar o dia que veremos Deus face a face. Quando a trombeta soar, os mortos ressuscitarem e nós, os vivos, fomos transformados e subirmos ao encontro do Senhor nos ares, seremos transformados para um corpo glorificado e não existirá mais a presença do pecado. Os 3 estágios da obra da graça: a santificação inicial, que é a conversão, a santificação progressiva, que é a vida de santidade, e a santificação futura, que é a glorificação. Em cada etapa temos Cristo Jesus em nós e o Espírito Santo testificando: você é filho, você é filho, você é filho, você é sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. E por entender isso, andamos em santidade. Por crer nessa obra, evidenciamos as obras de santidade. Iremos agora viver no pecado para intensificar a graça? Não, de maneira nenhuma. Quem entendeu isso não nasceu. Quem entende dessa forma, que vai viver pecando para intensificar a graça, está deturpando a palavra de Deus. Está vivendo marginalizado na sua fé. Essa pessoa nem nasceu de novo. Porque o Espírito Santo incomoda o crente quando ele peca. Não tem como viver no erro sendo nova criatura. Pode acontecer de errar? Pode. Mas nós vamos correndo direto para o Pai, para o conserto. Para uma vida com Ele. Viva uma vida de oração.
de leitura da palavra. Não ter somente o conhecimento técnico de Deus, mas uma experiência com o próprio Deus. Amém, queridos? Graça e paz.